Aquilo que para uns é um horror, para outros é um louvor. Tudo depende da forma de interpretação. Entretanto, quando o assunto é espiritualismo, espiritualidade, ciências ocultas, misticismo, ocultismo, a gente tem algumas interpretações que às vezes fogem do senso comum. Hoje eu quero falar sobre o incidente da Catedral de Notre Dame, Nossa Senhora de Paris, e porquê do fogo e qual a visão espiritual dessa, entre aspas, tragédia. Solta a vinheta, Juliana, para os mistérios da alma. O meu nome é Bruno Gimenez, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática, os Mistérios da Alma, de terças a sextas aqui no YouTube. Vamos mudar o formato do canal Luz da Serra. O Espiritualidade na Prática vai acabar, mas continuaremos aqui, eu e Patrícia. Não se assuste que os vídeos já gravados continuarão aqui no canal, afinal são mais de 1000 vídeos e a gente não ousaria mexer neles. É um acervo de desenvolvimento pessoal e espiritualidade como nunca teve aqui no YouTube. Então eu só quero lembrar você que muitos de vocês têm pedido vários assuntos. Bruno, por que lâmpadas queimam? Já fiz esse assunto. Bruno, como ter foco? Já fiz esse assunto mais de uma vez. Bruno, como entrar em contato com o mentor espiritual? Patrícia já fez, eu já fiz. O que significa bocejo? Tudo está na playlist Espiritualidade na Prática, primeira temporada e segunda temporada. Onde está a playlist? Aqui no canal tem um item chamado playlist. Vai lá, tem muito assunto interessante. Tem muito assunto místico, esotérico, prosperidade, espiritualidade, sempre com os pés calçados do discernimento, que é a tônica nossa aqui. Entretanto, os amantes do Espiritualidade na Prática, afinal são quase 600 programas, estão sentindo falta já desse formato. A Juliana vai tirar férias, essas coisas todas. Então eu quero dizer que se você é uma dessas pessoas que quer imortalizar a mensagem do Espiritualidade na Prática e ir adiante com exercícios e aprofundar os principais temas dessa ótica, dessa pauta Espiritualidade na Prática, eu tenho um programa chamado O Legado Espiritualidade na Prática, onde eu reuni as principais ferramentas e informações sobre o assunto. E eu criei um curso que eu já abri ele uma ou duas vezes só, a última vez foi no ano passado. E como forma de celebração e encerramento de Espiritualidade na Prática, eu vou abrir mais uma última vez o Legado. E nessa abertura eu vou fazer com um preço super especial que eu não vou nem falar aqui. Se você quer receber uma oferta, se você tem real interesse em comprar, é pago, não é de graça. Esse programa, clica aqui embaixo, entra no grupo do Telegram, canal só para quem vai receber essa oferta a partir de... já começou na segunda-feira, se você está vendo esse vídeo terça, já começou. Então entra aí, a tua última chance, você vai receber a oferta e aí era isso. Se você não quer receber a oferta, não quer nada, esquece isso, continua aqui. Bom, outra coisa, se você não é inscrito no canal, assim faça, deixe seu comentário. Para mim, comentário é o que manda aqui. Vamos falar uma coisa, você já deve ter visto a estrela de 5 pontas. E se você estuda espiritualidade faz pouco tempo, você já deve ter confundido com rituais satânicos. Esses dias eu estava assistindo um filme na Netflix da história de um roqueiro, de uma banda de rock, punk rock, se eu não me engano, muito famosa nos anos 80 e 90 e tal. E aí eles têm um pentagrama pegando fogo com associação ao demônio. O que acontece é que no pentagrama, vou pedir para a edição colocar aqui na tela, você tem 5 pontas. Cada uma dessas pontas está ligada a um elemento da terra, água, ar, fogo e terra, e a ponta de cima está ligada ao éter, que é a energia superior sutil. Quando o éter toca na terra, ele se manifesta em diferentes vibrações. E determinadas vibrações ou produzem o fogo, ou produzem ar, ou produzem água. Já entendeu, né? Então, o que acontece é o seguinte, a ponta de cima é éter. Éter é Deus, é energia criadora. E se você pega a ponta de cima e vira para baixo, você está fazendo uma rebeldia contra Deus. Aí este símbolo vira satânico. Porque está fazendo alusão, está fazendo comparação, criação, conexão com forças demoníacas. Mas, quando você tem o pentagrama direitinho, ele se refere a uma antiga ordem de iniciados, de seres superiores, de pessoas que passaram para o mundo e deixaram mensagens incríveis. Vou citar um deles bem conhecido como Ramatiz, outro bem conhecido como tal de Jesus, que eram grandes iniciados. Iniciados tinham como característica entender os elementos da natureza e dominar os elementos. Os iniciados tinham como característica também uma coisa bem legal, que era o domínio do karma. Quando 51% do seu karma estava transmutado, eles estavam livres para quando desencarnassem não precisarem voltar mais, entre outras coisas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque os elementos da natureza, eles sempre estiveram presentes aqui na Terra, equilibrando as forças. O que equilibra o fogo? A água. Certo? O que equilibra a água? A terra, o fogo, o ar. Cada elemento equilibra os outros.
Então veja bem, tem épocas do ano que cai aquela chuva que parece que equilibra tudo e vem e dá um desastre. Tem épocas que precisa do sol, o sol precisa vir, choveu demais. Tem épocas que está sem vento, precisa ventar para as coisas fluírem, certo? Então a gente tem a água, o fogo, o ar e a terra como elementos equilibradores do princípio natural que governa a humanidade. Assim como nós temos os átomos, e os átomos têm suas frequências, e tudo funciona de acordo com essas vibrações do átomo e as camadas do átomo, a gente tem que entender que existem elementos, e esses elementos eles são usados para equilibrar o mundo, para equilibrar as forças, em especial as forças sutis do processo natural da humanidade, do Espírito Verdade, do Espírito que está em tudo e age sobre todos, ou do Cristo. Então, quando você vê, por exemplo, situações com extremo envolvimento da lama, com extremo envolvimento da água, com extremo envolvimento do fogo e do ar, com a combinação de elementos, você está vendo ali um processo de recuperação, de compensação natural. Então o fogo, o que ele faz? Ele queima, ele transmuta, ele modifica, ele dá fim para começar um novo. Ele passa e acaba com coisas e energias profundamente enraizadas. Tem algumas coisas que só o fogo limpa. Tem algumas coisas que só o fogo remove. Então entenda que o fogo na nossa vida significa a transmutação de energias profundas. O que é transmutar, Bruno? É transformar de uma para outra coisa. A transmutação de algo para outra coisa. A transmutação de um ferro para um ouro, o que os alquimistas de antigamente sabiam fazer. Bom, e aí nesse processo, vamos voltar a uma catedral que foi construída, datada em 1163, e era num período gótico, que saía de uma época romana, em que as igrejas tinham uma estrutura mais grosseira, e os caras foram lá e revolucionaram o padrão de arquitetura, deixaram as colunas mais retas e sempre com o objetivo de devoção, de se conectar com uma força superior. Obviamente que essas igrejas eram ligadas às pessoas mais bem abastadas da época, tinham assim um deslumbre, um deslumbre financeiro, de pessoas bem abastadas e tudo mais. Só que essa igreja de Paris, essa catedral, perdão, ela passou por vários momentos, várias transformações. Está ligada a uma egrégora católica, está ligada a uma história, ela conta em si, nas suas paredes, nas suas estátuas, fases da história, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, entre outras coisas que a gente pode vir e dizer, ela presenciou. Como ela é um elemento conector com o universo, ela de certa forma, seja católico, seja qualquer religião, ela é um ajudante da transmutação. Ela é um ajudante da conexão, porque independente da egrégora humana, egoísta, vaidosa, eu sou, você é, católicos, umbandistas, protestantes, todo mundo é, ninguém sai fora disso, muçulmanos, todo mundo tem ego porque é ser humano. As egrégoras espirituais das antigas religiões, as matrizes de cada uma das religiões têm o bem e são neutras. A matriz espiritual, como se fosse o DNA puro o DNA puro e perfeito da religião católica, o DNA puro e perfeito da religião XYZ. Esses DNAs falam do bem, falam do amor, mas quando eles chegam aqui na Terra, o homem vai modificando. Então a ideia da igreja, ela sempre foi uma conexão, um religare, uma casa, um lugar onde você tem uma conexão mais forte com Deus. Essa é a ideia da matriz original. A ideia dos homens é que só através da igreja você conecta com Deus, que não é certa. Então esses ambientes, como uma catedral, ele também é feito para ajudar a transmutar a energia da terra. O fogo é utilizado para a transmutação. Então o que nós temos? Nós temos várias combinações. Primeiro, é a limpeza, é a transmutação. Ainda que há um sofrimento, porque o material queimou, porque algo caiu, para os elementos da natureza, não tem um problema de que queimou uma igreja. É só um elemento sendo transmutado. É só a transformação de um material para outro. Pelo amor de Deus, se você é francês ou se você tem um apego à igreja, não estou desmerecendo. Mas se um barraco caiu e a lama levou embora, para os espíritos da natureza não tem uma análise de valor que alguém pode ter morrido. É apenas a natureza recuperando o formato dela.
Então, se alguma coisa foi pelo vendaval, uma casa em Los Angeles saiu voando porque veio um vendaval, veio um furacão, para a natureza não tem um juízo de valor que ali tinha um gatinho, um cachorrinho, um carro e a pessoa estava pagando o carro ainda. Não tem isso. Tem que a natureza veio e se reajustou com os 4 elementos, como eu falei a vocês. Então, no caso da Notre Dame, foi uma combinação de fatores. Um receptáculo, um ambiente de conexão à força maior, que é trabalhado para se conectar com forças sutis, uma construção antiga, com processos de falhas possíveis, ainda que não sabemos a verdadeira causa. Tudo isso é muito natural, é muito humano, é muito fácil de acontecer. Tem muitas árvores aqui na minha casa. E às vezes, quando o vento é muito forte, as árvores que estão mais sensíveis, o que elas fazem? Elas quebram. É um processo natural. O apego é a gente que cria. Então eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo que essas coisas acontecem. Agora, o fogo da transmutação de grandes cargas de energia. Ou seja, a França, de certa forma, ajudou a transmutar grandes forças. E a egrégora católica, aí vem a principal mensagem. A principal mensagem é esse fogo da transmutação mostra a necessidade da Igreja Católica mudar. E eu sei que muitos de vocês católicos vão falar, Bruno, só porque você não se considera mais católico, você vai cuspir. Não, eu amo a Igreja Católica, eu sou batizado na Igreja Católica, só não sou católico mais. Mas eu amo, eu respeito, eu tenho costumes católicos na minha vida, eu sou de Nossa Senhora Aparecida de um jeito que você não tem noção, eu sou Jesus Futebol Clube, eu aprendi muita coisa com meus avós, com os meus pais, mas a Igreja Católica precisa passar por essa transmutação. E alguns países como a França também têm seus karmas próprios, que precisam ser transmutados, que precisam ser transformados. E elementos da natureza entram e fazem o que tem que fazer. Com a exponência que foi feita, com a exposição que foi feita, eu só queria dizer que a França serviu de canal para uma transmutação muito forte. Então, nesse momento, é muito difícil você falar isso, mas a gente tem que honrar a França, tem que agradecer a França, ela própria ajustando as suas contas, karmas do passado. Todo o país muito antigo, em especial da Europa, tem muita guerra, tem muito massacre, tem muito envolvimento, tem muito karma, e ele vai se reajustando ao longo dos tempos. O fogo espiritual, o fogo da existência, é um fogo diferente do que aquece a sua comida no fogão, todo lado da minha cozinha. Então esse é o ponto, espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você ainda não baixou o nosso aplicativo Guru, aqui embaixo tem um link para você ir na sua loja de aplicativo ou digitar direto lá Guru Luz da Serra, para você ter vários conteúdos gratuitos e para você receber notificações. E se você já é aluno, para facilitar muito a sua interação na nossa sala de aula online. Outra coisa que a gente ainda continua tendo, que é muito poderoso, que eu ponho mensagens, é o nosso Telegram. O Telelindos está lá bombando para você receber áudios do Bruno, da Patrícia, vídeos, novidades, ou seja, para você não ter desculpa de que a gente não está junto nessa caminhada. E por último, quero lembrar de pedir a você para assistir o vídeo que eu fiz, vamos doar 100 mil reais, porque assim que batermos 1 milhão de inscritos, vamos planejar essa doação de 100 mil reais, sendo 50 para uma instituição, 30 para outra, 20 para outra, e você vai ajudar a escolher quais são as instituições. Todos os links aqui embaixo na descrição. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez. Eu acredito em você se não estava aqui. Fique com Deus. A gente se vê. Beijão.